Prezados alunos, espero que tudo esteja bem com vocês. Hoje, então, nós vamos dando continuidade à disciplina de Imunologia Médica, nós vamos ver a aula Variações Fisiológicas da Resposta Imune. Vamos, então, compartilhar os slides. Então, hoje nós vamos ver as características do sistema imunitário na criança, na gestante, durante a amamentação e no idoso. Então, por que a aula se chama Variações Fisiológicas da Resposta Imunitária? Essas situações particulares da vida, que é a infância, o envelhecimento, a gestação, o período de amamentação, são situações fisiológicas, não são doenças, mas as características do sistema imunitário nessas fases da vida do ser humano fazem com que eles apresentem, nestes períodos, maior suscetibilidade a algumas infecções e maior risco de morrer por conta dessa suscetibilidade. Então, na aula de hoje, nós vamos entender quais são as características do sistema imunitário em cada uma dessas fases da vida das pessoas. Então, nós vamos começar desde o período intraútero, como que é o sistema imunitário no feto, na criança, até o envelhecimento. Entender como é o sistema imunitário da gestante e quais as particularidades do sistema imunitário da mulher no período de amamentação. Então, vamos começar com a criança, entendendo desde o desenvolvimento do sistema imunitário no útero até a adolescência. Então, vamos entender inicialmente como que está o sistema imunitário numa criança intraútero. Esse gráfico mostra para a gente uma curva de mortalidade segundo a idade das pessoas. E o que a gente observa neste gráfico? Que quanto mais precoce, mais jovem, mais nova é a criança, maior chance essa criança tem de morrer. Se a gente fizer uma ampliação deste período aqui, que é o primeiro mês de vida, ainda a gente vai observar que a maior mortalidade ainda é no primeiro dia de vida, na primeira semana de vida dessa criança. Então, o maior risco de morte de uma criança, quanto mais próximo ao nascimento, maior chance dessa criança morrer. E do que vão morrer as crianças nesses períodos da vida? Então, se a gente avaliar as causas de mortalidade no primeiro mês de vida, a gente vai observar que grande parte dessas mortes ocorrem por infecções por bactérias gram-negativas e por estafilococo. Lógico que tem os fatores próprios dos cuidados do nascimento, como o próprio atendimento ao parto, algum problema de distócia da gravidez, na hora do parto, malformações congênitas, mas além desses problemas de acompanhamento específico da gestante, podendo levar a risco na criança, como diabetes, hipertensões, as causas mais importantes de morte nesse período são aquelas infecciosas, e principalmente aquelas que são por bactérias gram-negativas e estafilococcus. Um pouquinho mais para frente, quando a criança tem 4, 5, 7, 10 meses de vida, elas vão ter maior chance de ter infecções por bactérias encapsuladas e maior chance de morrer também por essas infecções. Então, são as bactérias encapsuladas, são o pneumococcus, o hemófilos influenza, o meningococo. Se a gente completar essa curva e seguir mais para frente, a gente vai observar que ela vai seguir até os 40, 50 anos de idade e vai começar a subir. Então, nós vamos ver que ela vai fazer uma curva em U.
Se a gente puser colocar nessa mesma figura, nesse mesmo gráfico, as características, a competência do sistema imunitário, a gente vai observar que ela vai fazer exatamente uma curva inversa. Então, quanto menor a criança, menor a competência do sistema imunitário, aí essa competência vai subindo até chegando um máximo em torno dos 15 anos de idade, e depois ela começa a diminuir, diminuindo de novo no idoso, quando ele vai aumentar a mortalidade também dos idosos. Então, a curva de competência do sistema imunitário é inversa da curva de mortalidade. Isso mostra a importância na vida do indivíduo de uma função adequada do sistema imunitário. Então, vamos entender agora o sistema imunitário desde a criança intraútero, para a gente entender por que ocorrem essas doenças, quais são as deficiências que essas crianças estão apresentando e quais são as doenças, a propensão às doenças que elas vão ter. Então, assim que o feto é formado, em torno de... Aqui, então, tem a idade da criança intraútero e aqui as características do sistema imunitário. Então, numa criança, no feto intraútero, já com 5 a 6 semanas de idade, ele já começa a ter macrófago no fígado e no sangue. E ele já começa a ter precursores de linfócito T no fígado fetal. Então, entre 8 e 10 semanas de vida, essa criança começa já a ter síntese de componentes do sistema do complemento. Ela já tem precursores de linfócito B no fígado e ela já tem precursores de linfócito T no timo. Então, com 5 a 6 semanas era no fígado, ele já começa a ter os precursores no timo. Com 12 a 14 semanas de vida, nós já temos macrófagos em linfonodos e macrófagos apresentando a molécula principal de descompatibilidade. Com 12 a 14 semanas também eu já tenho linfócitos pré-B, que tem na sua superfície GD, IgG e IgA. E eu já tenho capacidade de produzir, a criança já está produzindo pré-linfócitos B. Ela já tem, em relação à imunidade celular, linfócitos T CD4 positivo e linfócitos T CD8 positivo no fígado e no baço. E ela já começou a transferência, já começou para essa criança a transferência transplacentária de anticorpos da mãe, mas ainda nessa fase, até 20 semanas de gestação, ainda essa transferência é muito pequenininha. Entre 16 e 17 semanas de gestação, então em torno do 4º mês de vida, intraútero, essa criança já tem macrófagos maduros no fígado e já tem neutrófilos no sangue circulante. Então, tem um grande número de linfócitos B agora no baço, no sangue e na medula óssea. E já tem células T em tecidos linfóides e já tem rearranjo do receptor do linfócito T. Com 20 semanas, essa criança já tem linfócitos B que tem capacidade de secretar anticorpos, então ela já tem capacidade de responder com a imunidade humoral com 20 semanas de gestação, então ela já tem capacidade de produzir anticorpos e já tem, os linfócitos T já estão produzindo citocinas. E esse já aumenta significantemente a transferência transplacentária de anticorpos da classe GG da mãe para a criança. Então, observe-se que uma criança nascer prematura, antes das 20 semanas, ela praticamente não tem anticorpos transferidos transplacentariamente. Bom, então, aí essa criança chegou nos 9 meses de vida, essa criança vai nascer. Vamos entender agora o sistema imunitário de uma criança recém-nascida. Então, essa criança que acabou de nascer, ela vai ter mecanismos de defesa que são inespecíficos e mecanismos de defesa específicos, que são os relacionados com o sistema imunitário. Vamos entender como estão nas crianças recém-nascidas os mecanismos de defesa inespecíficos. Então, assim que essa criança nasce, então, quais são esses mecanismos de defesa inespecíficos? Então, é a capacidade de tossir, a capacidade de espirrar,
então entrou um micro-organismo nas vias respiratórias dessa criança, então a capacidade de tossir para eliminar, a capacidade de espirrar para eliminar esse micro-organismo faz parte da imunidade inata. E uma criança recém-nascida tem essa competência, embora tenha competência de espirrar, de tossir, é muito menos eficiente do que um adulto. A pele dessa criança é muito mais sensível, o pH gástrico dessa criança é muito menor, o controle de esfíncter ainda não tem, então ela não tem controle dos esfíncteres, quando ela nasceu, essa criança nasceu, ela é recoberta com essa secreção branca que se chama vernix caseoso. Esse vernix caseoso é extremamente importante para fazendo parte dos mecanismos de defesa inespecíficos dessa criança. Então, é extremamente importante não retirar esse vernix caseoso quando essa criança acabou de nascer. Deixa um pouquinho esse vernix para que aumente a proteção dessa criança quando ela está entrando em contato com todo o microambiente externo, com patógenos que ela não conhecia. Além disso, ela não existe flora intestinal. Então, quando a criança nasceu, ela não tem flora intestinal, ela não tem flora na pele. Então, todos esses mecanismos de defesa inespecíficos, uma criança recém-nascida tem deficiência. Então, essa figura mostra para a gente, então, de uma criança, desde o feto, de uma criança recém-nascida, num lactente e num adulto. Então, aqui ele está mostrando como é que está a pele dessa criança e a presença do vernix caseoso, que nós acabamos de mostrar para vocês. Então, quando essa criança está intraútero até o momento de nascer, ela tem uma pele muito delicada, em que a derme está bem pequenininha, então ela precisa desse vernix caseoso para fazer a proteção dessa criança assim que ela nasce. E depois essa pele vai se aumentando a sua competência de isolamento, de proteção contra os micro-organismos do meio externo. E além da flora que vai se instalar nessa pele. Em relação às membranas mucosas, quando a criança nasce, intraútero, e assim que ela nasceu, ela não tem a flora intestinal, ela não tem a flora de vias geniturinárias, nem de vias respiratórias. Então, isso tudo é que essa flora faz parte dos mecanismos de defesa, de proteção da criança, do indivíduo, contra os micro-organismos. Então, essa criança também está desprovida desses mecanismos de defesa relacionados à flora intestinal. Mas assim que essa criança nasce, principalmente se ela nasce pela via vaginal, já em contato com os micro-organismos da mãe, durante a passagem pelo canal de parto, ela já vai começando a obter a sua flora intestinal. Então, isso já começando a aumentar a flora intestinal e a flora da pele, nas primeiras horas de vida. E nesse período, ela não tem anticorpos nas mucosas, ela só tem os anticorpos que ela vai obter pela amamentação. Então, esses anticorpos presentes nessa região são anticorpos da classe IgA que a criança obteve através da amamentação. E aí, quando ela vai crescendo, ela vai produzindo seus próprios anticorpos, aumentando a sua flora intestinal. No sangue dessa criança, a gente vai observar que quando ela ainda está intraútero, ela tem pequenas quantidades de anticorpos dela, e os anticorpos que estão presentes são principalmente aqueles anticorpos que foram transferidos transplacentariamente da mãe para a criança. Então, esses anticorpos maternos no início da vida, os anticorpos que a criança tem no início da vida, tanto no sangue são os anticorpos maternos por transferência transplacentária, quanto nas mucosas intestinais, que ela vai ter o IgA que ela recebeu pela amamentação da mãe. E aí, conforme ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, então, na criança e no adulto, ela vai formando os seus próprios anticorpos e fazendo a sua defesa própria. Mas no início da vida, essa criança é totalmente dependente de defesas que a mãe está passando para ela, seja transplacentariamente ou seja pela amamentação.
Daí a importância da amamentação na criança, porque as defesas das vias digestivas estão ocorrendo por conta desses anticorpos maternos que ela está recebendo pela amamentação. Então, nós vimos, então, a imunidade inespecífica. Vamos entender agora como se encontra a imunidade inata numa criança recém-nascida. Então, na imunidade inata, nós vamos analisar o sistema de fagócitos, então, como está a função dos neutrófilos e dos monócitos, e o sistema do complemento. Então, vamos começar analisando o sistema, a função dos neutrófilos numa criança recém-nascida. Então, vamos entender, então, como que está o seu número, a reserva na medula óssea, a capacidade fagocitária, a capacidade de migrar em relação ao micro-organismo e os mecanismos dos neutrófilos. Vamos entender, então, como que se encontra o número de neutrófilos numa criança que acabou de nascer, então, recém-nascido. Esse gráfico mostra para a gente, no eixo dos Y, o número de neutrófilos no sangue dessa criança. E na cadeia, no eixo do X, a idade dessa criança, em dias, meses e anos. Então, assim que aqui mostra, então, essa linha achurada mostra a variação de neutrófilos de um indivíduo normal adulto. E essa linha de baixo, achurada de baixo, mostra a variação de linfócitos em um adulto. Vamos entender neste gráfico agora os neutrófilos, mas quando a gente discutir mais para frente os linfócitos, a gente analisa essa outra parte do gráfico. Então, vamos entender os neutrófilos quando a criança nasce. Então, no recém-nascido, tem um grande número de neutrófilos. Então, a criança nasce, ela tem uma neutrofilia. Então, chega a ter 15 mil, 20 mil neutrófilos por milímetro cúbico no sangue circulante dessa criança. Então, o hemograma, quando vocês pedirem um leucograma dessas crianças, vocês vão ver que tem um grande número de neutrófilos. E dentro da primeira semana, esses valores já caem para os valores de um adulto normal. Por que essa criança tem um grande número de neutrófilos no início da vida? O que aconteceu para que essa criança tenha esse grande número de neutrófilos? Todo o processo de nascimento, então a criança estava vivendo durante os 9 meses totalmente protegida intraútero. Então, quando ocorre o processo do parto, ele vai preparando o organismo dessa criança para o nascimento. E aí a mãe vai tendo essas contrações, e essa criança vai sendo empurrada para o canal do parto, e ela vai ter que passar no canal do parto para poder nascer. E nesse processo é muito estressante para a criança, embora fisiológico, é um processo estressante. Ela estava quietinha intraútero, então tem toda uma alteração hormonal e mecânica empurrando essa criança para nascer. E isso, todo o nosso organismo responde de uma maneira semelhante para qualquer estímulo que ele estiver recebendo, seja um estímulo físico, seja um estímulo químico, seja um estímulo microbiano. Então, essa criança, e bioquímico, nesse processo de nascimento, alguma alterações hormonais, alterações mecânicas, essa criança tem que fazer o esforço da respiração. Então, quando ela está nascendo, o pulmão está totalmente colapsado, então ela tem que, na primeira respiração, é um esforço muito grande, porque ela tem que abrir o pulmão. E tudo isso é situação de estresse para essa criança. Por isso que o organismo responde da mesma maneira quando em qualquer situação de estresse, jogando leucócitos da medula óssea no sangue circulante. Por isso é que uma criança nasce com um grande número de neutrófilos, e dentro de uma semana ela já está com os valores de um adulto normal. Vamos entender agora como que está a função desses neutrófilos. Então, nós já vimos que esses neutrófilos estão em número aumentado quando ele nasceu. Entretanto, quando a criança nasceu, que recebeu todo o estímulo do parto, ele jogou todo aquele sangue da medula, aquele sangue
aquelas células que estavam sendo formadas na medula óssea, ele jogou para o sangue já. Então, quando ele jogou esse material para o sangue, ele perdeu toda a reserva que ele tinha na medula óssea. Então, essa reserva, para um novo estímulo que essa criança receber, vai estar muito diminuída. Então, ela tem um número aumentado no início, na hora que ela nasceu, mas isso foi às custas de diminuir as reservas de neutrófilos na medula óssea. Como que está a função de fagocitose? Vamos entender a competência de fagocitose desses neutrófilos. Esse gráfico mostra a capacidade fagocitária de neutrófilos e em crianças recém-nascidas que nasceram de parto cesariana, de parto vaginal, em crianças que são lactentes, crianças pré-escolares, escolares e adultos. Então, a gente observa, então, esse gráfico mostra para a gente a mediana, quartil superior, quartil inferior, valor mínimo e valor máximo. Então, nós vamos observar que observe o tamanho desse box, dessa caixinha, em relação a todos os outros, as outras faixas de idade. Observe que quando a criança nasceu de parto cesariana, a capacidade fagocitária, então o estímulo para os neutrófilos fazerem a fagocitose está muito aumentada na hora do parto. Então, essa criança, na hora que nasceu, ele tem uma grande capacidade fagocitária. E se essa criança nasceu de parto vaginal, observa que ela tem uma deficiência, enquanto que na criança que nasceu de parto cesárea, ele está aumentado, numa criança que nasceu de parto vaginal, ele está diminuído. Num lactente ainda está diminuído e essa criança demora até a idade pré-escolar para ter a sua competência fagocitária totalmente semelhante à de um indivíduo adulto. Então, a capacidade de fagocitose de uma criança está deficiente. Observa que com a criança que nasceu com parto cesariana, ela está estimulado, enquanto que de uma criança que nasceu com parto vaginal, ele está diminuído. Por que ocorre essa diferença de resposta dos neutrófilos? Então, nós já vimos que os neutrófilos foram jogados totalmente para o sangue periférico na hora que essa criança nasceu. Então, esse neutrófilo foi estimulado na hora do parto e ele já chegou estimulado pelo parto quando a criança nasceu com parto cesárea. Por que com parto cesárea ele está mais estimulado que uma criança nasceu com parto vaginal? O parto vaginal é um fenômeno fisiológico e que a gente conhece desde tempos ancestrais, desde quando se iniciou o desenvolvimento das espécies, que se chegou nos primatas, já está se desenvolvendo o parto vaginal. Então, isso é uma situação fisiológica. Então, nosso organismo está muito mais preparado para o estresse ocasionado por um parto vaginal, enquanto que o estresse ocasionado por um parto cesariana é muito maior. Então, imagina essa criança que muitas vezes não teve o procedimento do parto, não teve aquela adaptação do organismo para o nascimento, tem uma cesárea programada, essa criança é retirada e imediatamente ela sai de um ambiente totalmente protegido para um ambiente externo, em que essa criança tem que agora ter todas as suas funções por conta própria, não tem mais a mãe para fazer as coisas para ela. Então, ela tem que respirar, ela tem que se alimentar. No primeiro esforço inicial é a respiração, ela tem que respirar. Então, é muito importante, esse estresse pelo parto cesariana é muito maior do que o estresse com o parto vaginal, porque o vaginal nós nos adaptamos ao longo do tempo, enquanto que o parto cesárea é uma situação muito nova para a espécie humana. Então, o ser humano não está adaptado
para esse parto cesárea. Por isso que o parto cesárea traz muito mais complicações para a criança. Então, nós já vimos que aquela criança tem uma resposta de a fagocitose muito mais aumentada, mas isso não resulta em benefício. Ao contrário, resulta em malefício para essas crianças. Então, essa situação de estresse, essa situação de estresse do parto cesariana leva a uma ausência de resposta ao estresse ao nascimento e a uma falha da adaptação do sistema imunitário. E ela leva a uma perturbação na colonização bacteriana no trato intestinal, além de alterações genéticas e epigenéticas de regulação da expressão das proteínas do nosso organismo. Então, o tipo de parto cesariana leva muito mais complicações para essa criança do que o parto normal. Então, crianças nascidas de parto cesariana têm alterações do sistema imunitário, como nós já mostramos para vocês, tem maior risco de criança, ao longo do seu desenvolvimento, apresentar quadros de asma, apresentar quadros de alergia, apresentar quadros de diabetes tipo 1 e a desenvolver a doença celíaca. Então, é muito pior para a criança nascer de um parto cesariana. Tem muito mais risco, tanto na hora do seu desenvolvimento, no seu nascimento, quanto na hora no desenvolvimento, ao longo do seu desenvolvimento. Além disso, como vai estar a função dos neutrófilos em relação a, além de fagocitar, depois que fagocita, ele tem que chegar ao micro-organismo e destruir esse micro-organismo. Então, a quimiotaxia dessas células dos neutrófilos de crianças recém-nascidas está diminuída. Por que está diminuída? Porque as células são mais enrijecidas. Então, a membrana do neutrófilo é mais enrijecida, ele tem dificuldade de se espremer entre as células endoteliais para fazer a migração dirigida para um determinado local. Além disso, as substâncias quimiotáticas estão diminuídas. Então, a consequência final da quimiotaxia para a criança é uma diminuição da quimiotaxia. Com essa diminuição, há um retardo para as células chegarem, os neutrófilos chegarem onde se encontram os micro-organismos, e isso atrasando, dificultando a resposta daquela criança para um determinado micro-organismo. E os mecanismos microbicidas, como vão se encontrar os mecanismos microbicidas em relação do neutrófilo de uma criança recém-nascida? Então, vamos observar que eles estão todos reduzidos. Então, ela tem dificuldade de fagocitose, dificuldade de chegar no micro-organismo, e quando fagocita, todas aquelas enzimas, radicais de oxigênio, nitrogênio, que vão fazer a destruição do micro-organismo, estão diminuídos. Entendemos, então, a função dos neutrófilos, vamos entender agora a função dos monócitos macrófagos numa criança. Também a fagocitose desses monócitos macrófagos, a fagocitose de monócitos macrófagos vai ficar muito mais conservada. O monócito possivelmente é uma célula muito mais primordial no desenvolvimento das espécies, possivelmente as consequências externas têm menor capacidade de influência. Verifica que no parto cesariana tem um discreto aumento da capacidade fagocitária, mas que no parto vaginal ele já se encontra normal. Então, ela está próxima aos valores de um adulto. Então, não tem muita diferença na capacidade fagocitária de um monócito de uma criança recém-nascida, na idade infantil, na idade escolar, no lactente, no pré-escolar e no escolar. Bom, a fagocitose pode estar normal ou pode estar exacerbada, como nós vimos, principalmente no paciente que nasceu com parto cesariana, mas a quimiotaxia está reduzida também dos monócitos, principalmente porque não tem substâncias quimiotáticas, e os mecanismos microbicidas
também estão reduzidos. E, principalmente, a função apresentadora de antígeno está deficiente. Então, essas crianças recém-nascidas têm menor expressão de moléculas da apresentadora de antígeno. Então, ela tem mais dificuldade para induzir uma resposta de linfócito. Então, a função apresentadora de antígeno dos monócitos macrófagos está deficiente numa criança recém-nascida. E como vai estar a resposta inflamatória nessas crianças? Então, como tem um retardo. Então, quando um micro-organismo rompe a barreira cutâneo-mucosa e se implanta no nosso tecido, os neutrófilos são as primeiras células a migrarem para o local onde chegou aquele micro-organismo. E algumas horas depois, uma, 2 horas depois, os monócitos estão chegando e mais tardiamente vão migrar os linfócitos para aquele local. Então, essa migração para o foco inflamatório já é retardada para os neutrófilos, eles têm dificuldade para chegarem no foco inflamatório. E, além disso, o desvio de neutrófilos para monócitos também está retardado. Tem uma dificuldade de desvio de neutrófilos para monócitos. Quais são as consequências dessas alterações na resposta inflamatória? A criança pequena, então a criança recém-nascida, tem dificuldade para localização do processo infeccioso. Então, aquele micro-organismo tem muito mais facilidade de se multiplicar no tecido de uma criança e ela tem uma capacidade de se espalhar pelo organismo muito maior. Então, a dispersão desse micro-organismo é muito mais aumentada e essa criança pode evoluir em algumas horas por um quadro de septicemia. Então, ela tem dificuldade para conter o micro-organismo no porta de entrada. E tudo isso leva aos mecanismos de defesa inadequados, com a consequência de aumentar a chance de quadros de infecção grave e quadros de morte para as crianças recém-nascidas. Como que está? Então, nós já vimos o sistema de fagócitos, neutrófilos e monócitos, agora vamos entender como está o sistema do complemento numa criança recém-nascida. Então, aqui são os valores para a via clássica, aqui são os valores da via alternativa, e aqui a junção das duas vias, chegando até a formação do complexo de ataque à membrana. Então, observa que todos os componentes da via clássica estão diminuídos entre 50% e 75% dos valores de um adulto normal. A via alternativa também, os componentes da via alternativa também estão deprimidos, entre 70% a 80% dos valores normais para um adulto. Quando as duas vias se juntam, também todos esses componentes estão diminuídos, entre 50% a 70%, e com o C9 em 10% a 25% dos valores de um adulto normal. E a capacidade hemolística 50 de uma criança recém-nascida é 50% daquelas dos valores de um adulto normal. Então, observe que todos os ramos da imunidade inespecífica, da imunidade inata, estão deficientes numa criança recém-nascida e demoram alguns anos para chegar aos valores normais. Vamos entender agora como que está a imunidade adquirida numa criança recém-nascida. Então, vamos entender o papel dos linfócitos T inicialmente, e depois dos linfócitos B. Como a função dessas células, o número e a função dessas se encontram numa criança recém-nascida. Então, começando pelo linfócito, vamos entender inicialmente como que está o órgão que forma esses linfócitos T. Então, vamos entender como é que está o timo numa criança desde da sua formação intraútero até no adulto. Então, um timo, como nós já vimos lá nas primeiras aulas, ele tem uma medula e o córtex. Então, as células são formadas na medula, no córtex, migram para a medula e vão sair para o sangue, para a circulação. E aí ela vai exercer sua função. E tem uma parte de gordura dentro desse órgão. Então, observe que o órgão já começou a se formar, como nós vimos no início, na 4ª semana de gestação, ele já estava começando a se formar
o timo nessa criança. E quando ela nasce, então, ao nascimento, é o momento em que nós temos a maior proporção do tamanho do órgão em relação ao tamanho de uma criança. Então, o tamanho do órgão em relação ao tamanho de uma criança é de 3 quilos em média, que é o peso de uma criança recém-nascida. Então, essa proporção entre o tamanho do timo de uma criança recém-nascida e o tamanho dessa criança recém-nascida é o maior de toda a vida de um determinado indivíduo. Então, o timo está em sua máxima competência no momento do nascimento, em relação à quantidade de linfócitos que estão sendo produzidos nesse momento. Conforme a criança vai nascendo, vai crescendo, esse órgão também vai crescendo. E o timo atinge o tamanho máximo, mais ou menos quando essa criança tem em torno de 15 anos de idade. Então, em torno dos 15 anos de idade, em que o timo está na sua máxima competência, em termos de córtex e em termos de medula, em tamanho e em função. Lembra daquele gráfico que nós falamos da função do sistema imunitário em relação à curva de mortalidade? Então, se a gente colocar a curva de mortalidade junto desse gráfico, nós vamos ver que a curva de mortalidade vai chegar a um mínimo em torno dos 15 anos de idade, para depois subir de novo em relação aos adultos. Então, a hora que o timo está na sua máxima competência e função, com componentes de córtex e medula, é a menor época em que o indivíduo morre. Então, é a maior fase de proteção que o sistema imune está mantendo para esses indivíduos, é nessa fase da adolescência. Então, por que morrem pessoas na fase da adolescência? Geralmente são por doenças crônicas do tipo diabetes, pacientes que tiveram alguma lesão renal, e dificilmente eles morrem por problemas de doenças infecciosas, porque o máximo da competência do timo está aqui, nessa mínimo da mortalidade dessas crianças. Depois, quando o indivíduo vai envelhecendo, em torno já dos 40 anos de idade, grande parte do timo já é formado por gordura, e a parte do órgão que está formando células vai diminuindo cada vez mais. Então, nós vamos discutir daqui a pouquinho o sistema imunitário do idoso, nós vamos ver que ele tem muito menos capacidade de formar linfócitos, principalmente manter os linfócitos de memória, e de formar linfócitos novos, do que um adulto normal, e do que uma criança, e do que um adolescente. Então, tanto no início da vida, quanto no final da vida, nós temos menor competência do sistema imunitário. Só que o idoso ainda é pior do que uma criança recém-nascida, porque no recém-nascido ele está com a sua máxima competência do timo nesse momento do nascimento, enquanto no idoso ele já está perdendo essa competência no final da vida. Nós vamos discutir daqui a pouquinho o papel dos linfócitos nos idosos. Esse gráfico mostra para a gente que foi um trabalho em que eles analisaram o tamanho do timo de uma criança ao longo da vida e o risco de morrer. Então, uma criança que tinha um timo maior, ela tinha maior chance de sobrevida do que uma criança que tinha um timo menor. Então, as crianças com timo menor têm maior chance de morrer do que uma criança com timo maior. Então, um timo pequeno é um fator de risco para a mortalidade. Vocês verem a importância do timo ao longo da vida desses pacientes. Vamos entender agora, em relação aos linfócitos, o número desses linfócitos. Então, nós já vimos o órgão formador dos linfócitos, e vamos agora entender o número de linfócitos no sangue periférico. Então, o número de linfócitos, como nós já falamos, de um adulto normal, é essa linha achurada, entre o valor máximo e mínimo aqui dessa linha achurada.
E como vão estar os linfócitos de uma criança ao longo da vida. Observe que quando ela já nasce, esses linfócitos já estão no limite superior dos valores de um adulto e até um pouquinho a mais. E ainda eles aumentam ainda mais quando até os 12 anos de idade, 13 anos de idade, essa criança ainda tem os números de linfócitos maior do que o número de linfócitos de um adulto normal. Por que uma criança tem um número de linfócitos maior do que o número de linfócitos de um adulto normal? Por que ela tem mais linfócitos? Então, imagine que essa criança está encontrando pela primeira vez em sua vida todos os antígenos possíveis. Então, todos os patógenos, todos os micro-organismos que existem na natureza, essa criança está entrando em contato pela primeira vez com todos esses micro-organismos. Então, ela está montando sua resposta contra esses micro-organismos nesses períodos da sua vida. Então, ao longo da sua infância todinha, ela está montando seu repertório de defesa, montando linfócitos de memória para fazer a defesa para todos os micro-organismos que ela estiver encontrando pela primeira vez. Quando o indivíduo já é adulto, que já tem seus linfócitos de memória formados, o número de linfócitos que ele tem que produzir em defesa de um micro-organismo é muito menor, porque esses linfócitos já estão de memória, vão fazer uma resposta muito mais rápida, muito mais intensa, muito mais efetiva, e não vai ter uma infecção. Então, ele vai conter o micro-organismo na porta de entrada. Então, ele não vai precisar aumentar a população de linfócitos de modo exagerado, como numa resposta primária que está ocorrendo nessa criança que está encontrando todos os micro-organismos ao longo da sua vida. Como vamos entender agora como estão as funções dos linfócitos T numa criança pequena? Então, nós já vimos que ele tem um número normal igual ou maior do que um adulto. Mas, entretanto, a função auxiliar do linfócito TCD4 está deprimida. Lembra que a função apresentadora de antígenos já está deficiente? Ela precisa mais estímulo do que o normal para uma célula apresentadora de antígeno ativar um linfócito. E essa criança tem menor moléculas coestimulatórias e moléculas que fazem o papel de apresentação de antígeno do que um adulto normal. Então, a função auxiliar do linfócito TCD4 está diminuída. A produção de citocinas, que fazem parte da resposta imune, estão diminuídas. Então, interleucina 2, interleucina 4, interferon, fator estimulador de colônia granulócito macrófago, todas essas estão com a produção diminuída. O linfócito T requer maior quantidade de sinais coestimulatórios, porém ele tem menor densidade de receptores do linfócito T. Então, como ele tem menor densidade de receptores, ele precisa mais estímulos coestimulatórios. E eles têm menor expressão de moléculas de adesão, como o LAF1, o CD2. A consequência disso é uma resposta imune deficiente que depende de linfócitos T. Então, a criança consegue responder, mas a resposta é mais deficiente do que um adulto. Ela tem um desvio da resposta em relação ao ramo T auxiliar do tipo 2. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um gráfico em que nós vamos ver esse desvio. Ramo T auxiliar do tipo 2. Isso leva à imaturidade das células acessórias, macrófagos, células dendríticas e linfócitos B. Então, ela tem um desvio para o TA2. Daqui a pouquinho nós voltamos a esse assunto. Entretanto, as crianças fazem a vacina para o BCG ainda no berçário. A indicação da vacina para o BCG é ser feita imediatamente após o nascimento, antes dessa criança ter alta do hospital. Quanto mais precocemente, melhor. Então, é a indicação do Ministério da Saúde. Então, a resposta ao bacilo de Calmette-Guerin, que é o Mycobacterium tuberculosis, que é a vacina contra a tuberculose, com o Mycobacterium bovis, né, que produz a vacina, ela
estimula uma forte resposta de linfócito T. Então, essas menores respostas do linfócito específico são compensadas pelo grande estímulo que o micobacterium da vacina produz no linfócito. Por isso que a criança responde eficientemente à vacina do BCG. Então, embora a criança tenha essas deficiências de resposta, ela consegue responder adequadamente aos estímulos vacinais que ela recebe. Então, embora tenha uma deficiência, se a gente analisar laboratorialmente as funções dessas células, isso não tem expressão clínica em aumento das infecções relacionadas à imunidade celular. Então, a criança não tem infecções no período neonatal relacionadas à imunidade celular, embora a função dessas células estejam diminuídas. E o BCG, ela responde adequadamente porque a resposta é muito intensa e sobrepassa as deficiências que a criança tem. Então, por isso que pode ser feito o BCG numa criança recém-nascida e ele responde adequadamente. Como que está a função dos linfócitos TCD8 positivo? Então, essa criança viveu 9 meses no útero da sua mãe, num ambiente em que a mãe tem metade dos seus moléculas do complexo principal de histocompatibilidade diferente da criança. Então, por que a mãe não rejeita essa criança que tem componentes de CPH, em 50% deles vindos do seu pai? Portanto, a grande maioria vai ser diferente da sua mãe. Quando a criança está intraútero, a mãe tem que fazer uma depressão do sistema imunitário para evitar a rejeição dessa criança. Então, a função de linfócitos TCD8 da mãe, da criança e da mãe também, que nós vamos ver depois, ela vai estar com uma função supressora aumentada. Entretanto, a função citotóxica desse linfócito TCD8 vai estar deprimido. Então, o linfócito TCD8, que a gente discutiu bastante, foi a função citotóxica nas aulas anteriores. Mas esse linfócito TCD8 também produz citocinas que executam função supressora. Então, quando a criança nasce, no sangue do cordão, a função supressora do linfócito T está aumentada, enquanto que a função citotóxica está deprimida. Como que está a função das células NK nessa criança? Também a atividade citotóxica das células NK vai estar diminuída. E qual é a consequência dessas deficiências da função dos linfócitos CD8 e célula NK? O aumento da gravidade das infecções virais. Então, nas crianças recém-nascidas, elas vão ter maior risco de infecções virais, por conta das deficiências das funções citotóxicas e também de anticorpos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tanto de linfócitos TCD8 quanto de linfócitos de células natural killer, células citotóxicas naturais. Como estão a produção de citocinas por essas crianças recém-nascidas? Então, esse gráfico mostra a produção de várias citocinas de crianças desde o período no sangue do cordão, depois com 1 ano, 4 anos, 13 anos e adulto. Observe que nas citocinas inflamatórias e depressoras também estão aumentados na criança recém-nascida. Então, ela tem um aumento da resposta de citocinas inflamatórias, mas depois isso diminui logo após o nascimento. Então, ao estresse do parto, ela aumentou a resposta inflamatória, mas logo após o nascimento, ela tem uma resposta menor e demora até a adolescência para essa criança adquirir a capacidade de um adulto normal. Observe que o fator de necrose tumoral e interleucina 6, que são citocinas inflamatórias, estão diminuídas no início da vida e, embora no nascimento esteja aumentado.
e a interleucina 10 também está diminuída, e o interferon também está diminuído, e demora até a adolescência para chegar aos valores normais. Como eu tinha comentado com vocês, a relação, o desvio que uma criança tem para o ramo T-auxiliar do tipo 2. Observe esse gráfico que analisou a dosagem de interleucina 10 e interleucina 12. Então, o ramo da interleucina 10 desvia a resposta para a resposta T-auxiliar do tipo 2, enquanto que a interleucina 12 desvia a resposta em ramo T-auxiliar do tipo 1. Se isso é uma fração, então eu estou analisando aqui uma fração, a hora que a quantidade de interleucina 10 e interleucina 12 estiverem iguais, esse valor deveria ser 1. E como que estão esse valor no sangue do cordão, numa criança com 5 anos e uma criança com 12 anos? Observe que a fração está muito mais desviada para a interleucina 10. Então, a criança produz muito mais interleucina 10 do que a interleucina 12. Lembra que a interleucina 12 estimula a resposta de T auxiliar do tipo 1. Então, o ramo da interleucina, do T auxiliar do tipo 1 está deprimido em predomínio da interleucina 10. Então, aqui, olha, tem 5 vezes mais interleucina 10 do que interleucina 12. Então, essa criança, se entrar em contato com o antígeno, a tendência natural dessa criança é fazer uma resposta T auxiliar do tipo 2. Por isso que as crianças pequenas, verifica que até os 5 anos de idade ainda ele está maior do que o de uma criança de 12 anos, embora já esteja menor do que o valor de 1, né? Então, tem mais interleucina 12 um pouquinho do que a interleucina 10. Então, por isso que uma criança pequena, nos primeiros meses de vida, se ela entrar em contato com um alergeno, ela tem maior chance de desenvolver um quadro de doença alérgica, porque ela faz mais facilmente um desvio para T auxiliar do tipo 2. Isso explica porque em condições, como nós já conversamos antes, de ambiente altamente limpo, altamente estéril, essa criança vai estar sempre deixada para o ramo T auxiliar do tipo 2, e a maior chance de desenvolver doenças alérgicas no mundo mais desenvolvido. Então, quanto mais as populações mais desenvolvidas, maior o número de doenças alérgicas que esses pacientes têm. Então, isso, a criança naturalmente está encaminhando a sua resposta para uma resposta T auxiliar de tipo 2. Tanto a criança, como está sendo discutido aqui, quanto um linfócito que acabou de se formar, se ele deixar por conta própria, sem nenhum estímulo, ele vai induzir uma resposta T auxiliar do tipo 2. Então, tanto a criança quanto o linfócito, especificamente, que estão acabando de ser formado, ele tem uma tendência a dar uma resposta T auxiliar do tipo 2. Vamos entender como estão a formação dos anticorpos nessas crianças agora, desde o período intraútero, como nós já conversamos, até a vida adulta. Então, aqui, nesse gráfico, mostra as concentrações dos anticorpos, e aqui são anticorpos da classe, esse gráfico aqui mostra anticorpos da classe IgG, esse gráfico da classe IgM, esse gráfico da classe IgG que veio da mãe, IgG da criança e o IgA. Essas relações são proporcionais aos valores do adulto, não são valores numéricos reais. Então, é em relação à proporção de um valor de um adulto. Então, observe que aqui é o nascimento, aqui é uma criança intraútero e aqui é após o nascimento, até os 10 anos de idade. Então, aqui é o nascimento. Observe que antes do nascimento, a partir da 20ª semana de gestação, há uma grande transferência de anticorpos da classe IgG de modo transplacentário da mãe para a criança. Então, esses anticorpos, quando a criança nasce, a mãe, para
praticamente passou a mesma quantidade de anticorpos que ela tinha, ela passou para sua criança. Então, a concentração de anticorpos da classe IgG que uma criança nasce é próximo aos valores daqueles encontrados na sua mãe. Entretanto, estes anticorpos são aqueles produzidos pela mãe e não pela criança. Foram aqueles que foram transferidos transplacentariamente da mãe para a criança. Por isso é que a mãe, a gestante, faz a vacina antitetânica. Quando está fazendo a vacina antitetânica na mãe, a mãe está produzindo anticorpos antitetânicos para passar para o feto e fazer a defesa dessa criança contra o tétano neonatal. Então, é extremamente importante a vacinação materna contra o tétano, protegem 100% de tétano neonatal na criança recém-nascida. Então, ela precisa fazer a vacinação antitetânica durante a gestação para proteger tanto a mãe de tétano no parto, quanto a criança do tétano neonatal. Mas esses anticorpos que são da classe IgG são proteínas. E como proteínas, elas têm uma vida média definida. Então, depois de 20 dias, esses anticorpos caíram pela metade. Depois de mais 20 dias, esses anticorpos da mãe caíram por mais a metade. E em torno de 4, 5 meses de vida, esses anticorpos estão nos níveis muito baixos na criança pequena. Alguns desses anticorpos ficam mais tempos, outros menos, mas em torno dos 4, 5, 6 meses de vida, esses anticorpos já praticamente estão num nível muito pequenininho para fazer a defesa da criança. Por isso que a criança nessa fase fica muito mais suscetível para infecções, como nós referimos anteriormente, com bactérias encapsuladas. Lembra que nós falamos que nessa fase da vida, as crianças são mais suscetíveis a infecções por pneumococos, por hemófilos, por meningite meningocócica, por meningococo. Então, todas são bactérias encapsuladas e que aumenta a chance das crianças nessa fase de desenvolver essas infecções por esses micro-organismos. Daí a importância de fazer precocemente, nesse período, as vacinas para evitar essas doenças com essas bactérias encapsuladas. Então, acabando os anticorpos maternos, a criança vai começar a produzir os anticorpos por ela mesma. Então, ela vai produzir os seus anticorpos da classe IgG, que vão demorar em torno de 2 a 5 anos, a 12 anos, para ela chegar aos valores de adulto. Os anticorpos da classe IgM e os anticorpos da classe IgA. Então, ela vai demorar um tempo, que pode chegar até 10 anos de idade, para essa criança atingir os valores de um adulto. Vamos entender esse gráfico em números pela tabela seguinte. Então, esse gráfico mostra a idade das crianças, desde o recém-nascido, de 1 a 3 meses, de 4 a 6 meses, até um adulto, e o nível de anticorpos da classe IgG, o nível de anticorpos da classe IgM e o nível de anticorpos da classe IgA. Então, nós vamos analisar, eu vou mostrar esse mesmo gráfico cortado para cada uma dessas e analisar um pouquinho mais detalhado os valores que ocorrem de anticorpos da classe IgG e da classe IgM. Então, observe que é um recém-nascido. Então, aqui os níveis de imunoglobulina da classe G por miligramas por decilitro está em torno de 1.031, que é numa criança recém-nascida, e de um adulto variando em torno de 1.150, praticamente o mesmo valor que um adulto normal. Entretanto, estes anticorpos são os anticorpos produzidos pela mãe e que foram transferidos para a criança. Então, se a criança entrar em contato com um micro-organismo para o qual ela
sem os anticorpos maternos, ela vai estar protegida. Entretanto, se for um micro-organismo que não fez parte do repertório que infectou a mãe não tem esses anticorpos e não pode passar esses anticorpos para a criança. Então, esses anticorpos do recém-nascido são aqueles que estão no repertório que a mãe tinha e que fez a transferência transplacentária intensa desses anticorpos para a criança. E as concentrações é praticamente igual a de um adulto normal. Observe agora que entre 1 a 3 meses esses valores caíram de 1.031 para 430, 427. Então, entre 1 e 6 meses de idade, essa criança tem aqui, o que se chama imaturidade fisiológica do sistema imune da criança. E isso vai facilitar o desenvolvimento de infecções com bactérias encapsuladas nessa fase da vida. Então, por isso que uma criança de 1 a 6 meses, 7 meses de idade, até 13 meses, ela ainda tem uma concentração baixa de anticorpos. Então, ela pode variar, observe aqui, até de 200 a 700. Então, uma criança com 200 é um nível muito baixo de anticorpos, e ela pode ter infecções por conta dessa imaturidade fisiológica da resposta de anticorpos. E observe que ela demora até 9 anos de idade para chegar aos valores, 8, 9 anos de idade para chegar aos valores de um adulto. Vamos ver agora a resposta de anticorpos da classe IgM. Embora uma criança responda particularmente produzindo anticorpos da classe IgM, então, como numa infecção primária, a criança também tem mais facilidade de produzir anticorpos, inicialmente da classe IgM, a quantidade, o nível desses anticorpos é muito menor do que aqueles de um adulto. Então, numa resposta primária, lembra que nós já discutimos, a criança, o paciente, a pessoa começa inicialmente produzindo anticorpos da classe IgM, para depois fazer anticorpos da classe IgG e fazer o desvio de classe, IgM para IgG, IgA, IgE. Então, a criança também tem maior facilidade de produzir uma resposta às custas de IgM. Entretanto, observe a concentração dos valores de IgM numa criança recém-nascida e num adulto. É 99 num adulto, 100 praticamente, e 11 numa criança recém-nascida. Ou seja, uma criança recém-nascida tem 10 vezes menos anticorpos da classe IgM do que um adulto normal. Então, embora ela responda principalmente às custas de IgM, a concentração destes anticorpos é muito menor do que um adulto. Por isso que a criança recém-nascida, tem maior suscetibilidade àquelas bactérias que dependem de anticorpos da classe IgM e complemento para sua defesa, principalmente as bactérias dos gram-negativos, principalmente as bactérias entéricas, que vão causar infecções graves e morte em crianças recém-nascidas. Então, essas características que nós acabamos de descrever do sistema imunitário nas crianças é que determina a susceptibilidade às doenças em cada período da vida. Então, uma criança recém-nascida tem uma imaturidade imunológica com resposta inflamatória aguda deficiente, com deficiência do sistema de complemento, com deficiência de anticorpos da classe IgM. Embora a resposta seja às custas de IgM, a quantidade de IgM está deprimida, está muito diminuída, a função auxiliar dos linfócitos T está deficiente e a memória está deficiente. As consequências dessa imaturidade imunológica é o aumento do risco de infecções por bactérias que dependem desses mecanismos de defesa para sua defesa contra essas bactérias. Então, as enterobactérias, que são as bactérias intestinais, os estafilococos, os estreptococos e vírus. Então, crianças recém-nascidas têm maior propensão para esse tipo de infecções.
As crianças lactentes, como nós já vimos, ela tem uma imaturidade imunológica, então ela vai ter principalmente deficiência de anticorpos da classe IgG e IgA. Ela tem uma resposta inflamatória aguda deficiente, deficiência de anticorpos da classe IgG e IgA, ainda tem a função auxiliar deficiente, ainda tem a formação de memória imunológica deficiente. Então, ela vai ter maior risco de infecção por bactérias encapsuladas, como nós já comentamos, e infecções virais. E as crianças pré-escolares já estão com o sistema imunitário muito próximo ao sistema de um adulto. A deficiência mais importante dessas crianças pré-escolares é na memória imunológica a antígenos polissacarídeos. Então, é o pneumococo, por exemplo. Por isso que essas crianças, quando têm um quadro de pneumonia, por exemplo, o agente mais provável é que seja o Streptococcus pneumoniae, o agente que ele tem antígenos cuja defesa para esses micro-organismos depende da resposta para antígenos polissacarídeos, que a criança tem dificuldade para fazer a memória imunológica, tanto para antígenos polissacarídeos, como todos nós temos, quanto a própria criança tem mais deficiência na formação de memória imunológica. E aí, nessa faixa de idade, as infecções mais frequentes são infecções por vírus e Streptococcus pneumoniae. Então, outros fatores externos podem influenciar também a função do sistema imunitário, como, por exemplo, então aqui mostrando desde o feto até um adulto, fatores genéticos, então o tipo de defesa, fatores genéticos e epigenéticos, geneticamente determinados por daquela criança, vão influenciar na resposta do sistema imunitário. As características do sistema imune materno, quanto de proteção essa mãe passou para essa criança. A colonização microbiana no início da vida que essa criança vai receber. Então, nós vimos que no parto cesárea dificulta a colonização. E o tipo de parto que essa criança teve, a alimentação que essa criança teve, as infecções que ela teve durante a sua vida e as vacinas que ela recebeu. Então, alguns fatores são deletérios, como, por exemplo, infecção, modo de parto, e outros são benéficos, por exemplo, se ela foi vacinada contra determinados antígenos, se ela recebeu amamentação materna. Vamos voltar a esses pontos um pouquinho mais para frente também. Então, concluindo, quais seriam as medidas protetoras numa criança para melhorar a qualidade de vida, evitar as doenças? Então, como nós já comentamos, a imunização materna, que vai facilitar a transferência transplacentária de anticorpos da mãe para a criança. Então, quando a gente está vacinando a mãe, nós estamos protegendo tanto a mãe quanto a criança que está em seu útero e está protegendo essa criança das doenças posteriores. Então, a transferência transplacentária de anticorpos da mãe para a criança. A amamentação materna. Então, na amamentação materna, a mãe está dando os anticorpos que a criança não tem da classe IgA em sua mucosa e está fazendo a defesa da mucosa dessa criança às custas do leite materno. A vacinação dessas crianças ao longo da vida. Então, quando a gente está fazendo uma vacina, a gente está fazendo a proteção, ao contato dessa criança em condições muito mais adequadas para ela montar a sua proteção do que se essa criança tiver a infecção com o vírus ou um micro-organismo selvagem. Então, se ela está sendo protegida com a vacina vacina geralmente é ou um micro-organismo inativado ou um micro-organismo atenuado, a chance dessa criança responder de modo mais adequado, com menos efeito colateral, é muito maior. Então, é extremamente importante a imunização nas crianças. E hoje em dia, cada vez mais, as substâncias probióticas têm sido mostrado que também são importantes para a proteção dessas crianças no início da vida, nas fases iniciais da vida.
Então, nós entendemos até agora como eram as características do sistema imunitário na criança e o que isso repercutia em relação às doenças ou morte ao longo dessa fase da vida. Vamos entender agora quais são as características do sistema imunitário da mãe quando ela está num período de amamentação e como isso pode ser benéfico para o seu filho. Então, como ela está passando anticorpos adequadamente para o seu filho. Então, quando uma mãe e tem uma criança pequena, principalmente num período de amamentação, o contato entre a mãe e a criança é muito grande. Então, a relação materno-infantil, então a relação da mãe e do filho nesse período é muito grande. A mãe passa muitas horas com essa criança. Então, se essa criança entrar em contato com um determinado micro-organismo, ela for infectada com um determinado micro-organismo, essa mãe também tem muita chance de ter sido infectada com esse mesmo micro-organismo que infectou o seu filho, porque o contato entre os dois, a mãe e o filho, é muito intenso nessa fase inicial da vida. Então, quando a mãe entrou em contato com aquele micro-organismo que infectou também o intestino da criança, o que aconteceu? A mãe, esse micro-organismo entrou na luz intestinal, no intestino da mãe, caiu na luz intestinal, foi capturado, foi processado numa placa de Peyer, foi encaminhado para um gânglio linfático. Lembra que nós discutimos isso? Ele captura na placa de Peyer, segue para um gânglio linfático, onde ele vai se transformar num linfócito B, produtor de anticorpos da classe IgE, e vai migrar para um tecido linfóide associado à mucosa. E a mama é um tecido linfóide associado à mucosa. Então, quando a mãe produziu esses anticorpos, esses linfócitos B, produtores de anticorpos contra aquele micro-organismo que infectou a mãe e a criança, esses linfócitos B vão voltar para o intestino e vão popular o intestino dessa mãe, produzindo anticorpos da classe IgA na luz intestinal, como também vão migrar para a mama da mãe, onde ele vai estar produzindo anticorpos da classe IgA, especificamente para aquele micro-organismo que infectou aquela criança. Então, a mãe, no leite materno, está dando para a sua criança o anticorpo específico para o micro-organismo que infectou essa criança. Vejam a importância da amamentação materna. A mãe está dando o anticorpo que a criança precisa naquele momento. Então, ela está dando um anticorpo para o micro-organismo que está infectando o seu filho. Esse gráfico mostra para a gente crianças que foram infectadas com o vírus da imunodeficiência humana e foram acompanhadas no início da vida. Então, observe que fizeram a curva de sobrevida dessas crianças. Observe que aquelas crianças que foram amamentadas, a sobrevida foi muito maior do que aquelas crianças que tomaram mamadeira com leite artificial. Então, o leite materno está produzindo as coisas que aquela criança precisa, além dos aspectos nutricionais altamente adequados, para proteção contra as infecções que aquela criança está tendo. Então, é extremamente importante a amamentação materna, tanto que o Ministério da Saúde indica a amamentação materna exclusiva até os 6 meses de idade, e de preferência até os 2 anos de idade, manter a amamentação materna dessas crianças. Olha o benefício que o leite materno está fazendo, salvando a vida de muitas crianças. Outra fase importante na vida de uma mulher é a fase da gestação. E vão ocorrer algumas adaptações do sistema imunitário da mãe para
preservar a vida do feto. Como estamos, uma mulher no período da gestação, o feto tem 50% das moléculas do complexo principal de histocompatibilidade do pai e 50% da mãe. Então, no mínimo, 50% dessas moléculas do CPA, complexo principal de histocompatibilidade, são diferentes daquelas da mãe. Então, 50% dos antígenos dessa criança vão ser diferentes daqueles da mãe. Por que a mãe não rejeita essa criança, como ocorre com o transplante de órgão? Quando você faz um transplante de órgão incompatível, ocorre a rejeição daquele transplante. Por que a mãe não rejeita o seu feto? Então, ocorre uma adaptação intensa do sistema imunitário da mãe para que ela não faça a rejeição do seu feto. Então, essa tabela mostra para a gente a contagem de células brancas, ou seja, o número total de leucócitos, o número de linfócitos, de monócitos e de neutrófilos de uma mulher não grávida no primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre da gravidez. Observe que aumenta o número de leucócitos totais dessa mulher no período de gravidez, do segundo, terceiro trimestre no final da gravidez. E diminuem os números de linfócitos e aumentam o número de neutrófilos. Então, numa mulher gestante, há uma depressão do número de linfócitos e aumento do número de neutrófilos. Então, a mulher passa a fazer a defesa, principalmente às custas da imunidade inata. Então, ela vai depender muito mais dos neutrófilos para fazer a defesa do que dos linfócitos. E lembra que a criança aumenta a população de linfócitos supressores e diminui a população de linfócitos citotóxicos, porque ela tem que deprimir a resposta imune da mãe para evitar que ela faça a rejeição desse feto. Então, ocorre aumento do número total, diminuição de linfócitos e aumento de neutrófilos a partir do segundo trimestre até o final da gestação. Então, essa tabela mostra para a gente também, olha, como que estão os monócitos, está com o número aumentado, a capacidade fagocitária aumentada, a produção de citocinas aumentadas, produção de radicais de oxigênio aumentada, fator de necrose tumoral aumentado, neutrófilos a mesma coisa, todos esses parâmetros estão aumentados. Então, monócitos e neutrófilos estão com suas funções aumentadas. A célula NK, natural killer, citotóxica natural, está com números e funções diminuídas. Então, o número diminuído, a função citotóxica diminuída e a produção de interferon diminuída. As proteínas de fase aguda estão aumentadas também na mulher gestante. E os sistemas de complemento, alguns deles também estão aumentados. Então, tem um desvio para o ramo da imunidade inata em relação ao ramo da imunidade adaptativa. Então, ela tem uma diminuição da resposta adaptativa e aumento da resposta inata naquele período de gravidez. Por conta disso, a mulher tem algumas infecções que são mais graves e mais frequentes durante a gravidez. Então, essa tabela, esse artigo foi publicado no New England de 2014, e ela mostra o primeiro trimestre, segundo e o terceiro trimestre da gravidez, aqui as alterações hormonais e aqui as funções da imunidade inata e da imunidade adaptativa. Observa que monócitos, células dendríticas, neutrófilos, células T regulatórias e defensinas estão aumentando na gestante, enquanto que a imunidade adaptativa, linfócito TCD4, CD8, linfócitos B, células NK e citotoxicidade, a função citotóxica, estão diminuindo até o final da gravidez. Isso, a consequência dessas alterações, para preservar a vida da criança, leva a aumento de severidade de algumas doenças, como, por exemplo, a influenza. Uma mulher gestante tem maior risco de morrer se ela tiver
uma infecção com vírus da influenza, tem um quadro de malária mais grave, tem maior risco de infecções com hepatite, com herpes simples, infecção com herpes simples. Então, algumas doenças são mais graves e mais frequentes nesse período por conta dessa adaptação do sistema imunitário da mulher nessa fase da vida. Então, as alterações que ocorrem no sistema imune da gestante é uma modulação do sistema imunitário para que não ocorra rejeição do feto. Então, é muito mais adequado falar que ocorre uma adaptação a essa situação particular da gestação para que não haja rejeição do feto. É melhor falar adaptação do que imunodeficiência, embora em algumas situações possa ocorrer o aumento de alguns tipos de infecção. Mas é principalmente um processo de adaptação da mãe para não rejeitar o seu feto. E quais são as alterações do sistema imunitário no envelhecimento? Então, observe essas duas imagens. Nessa imagem, duas imagens, a gente tem idosos. Observe que nesses idosos estão todos com expressão feliz, com um sorriso, compartilhando a vida em sociedade, compartilhando a vida com alegria. Observe a tristeza nos olhos desses idosos. Então, o envelhecimento depende muito, muito da maneira com que esses idosos envelhecem. Imagine essas pessoas idosas que foram, durante toda a vida, o esteio da família. Elas davam sustento dos filhos, escola, estudo, formaram seus filhos e ajudaram na formação dos netos, e vem a aposentadoria, e essas pessoas que eram as provedoras da casa passam agora a ser muitas vezes dependentes, muitas vezes com aposentadoria o salário cai muito, muitas vezes ocorrem dificuldades pessoais e essas pessoas passam a ter alterações que dificultam a mobilidade, então muitas vezes elas passam a ter dificuldade até de pentear o cabelo, então muitas vezes elas passam a ficar dependentes. Então, um idoso que tem uma vida feliz, que compartilha com a família, que é bem amado, que convive com seus familiares, que recebe a atenção da sua família, é diferente de um idoso que é abandonado pela sua família. Então, aquele idoso que era tudo, que fazia tudo, passou a ser dependente e passou agora a ser isolado. Então, é aquela pessoa que não tem mais a atenção que ela tinha antes, não faz mais o que ela fazia antes. Tudo isso vai influenciar na maneira com que essa pessoa vai responder aos estímulos e responder às infecções que vão ocorrer ao longo da sua vida. Então, um idoso não é só um fenômeno de idade. Então, a resposta de um idoso não é só a idade, mas é quanto ele está ainda ativo, quanto ele ainda tem convivência familiar, quanto ainda ele consegue fazer as suas atividades próprias e seus cuidados pessoais, e muitas vezes até mantendo cuidados dos familiares também. Vamos entender como que está o sistema imunitário. Então, o sistema imunitário não é só uma questão no idoso, não é só uma questão de idade, é uma questão de envelhecimento, mais o estado geral de vida dessa pessoa, como que está a situação geral dessa pessoa. Então, vocês vão ter muitos pacientes idosos ao longo das suas vidas. Então, é muito importante vocês entenderem como que está a situação de cada um desses idosos para que vocês possam fazer o melhor tratamento possível que cada um deles precisa. Então, vamos entender como estão as populações de linfócitos nos idosos. Então, essa tabela mostra para a gente um adulto jovem,
um idoso no início do envelhecimento e um idoso maior do que 90 anos de idade. Então, aqui observe a função dos linfócitos, então as funções do sistema imunitário em relação aos linfócitos e como vão estar em relação em cada um desses indivíduos. Então, analisando inicialmente o número de linfócitos, então observe que o número de linfócitos passa de 2.210 para 1.980 para 1.830. Então, há uma diminuição do número de linfócitos totais. Como que está a molécula CD2, que é uma molécula de adesão, ou seja, aquela que facilita a resposta do sistema imunitário. Também há uma diminuição acentuada dessa molécula. Então, um linfócito que não tem uma molécula de adesão facilitando a indução da resposta imune, vai ter muito mais dificuldade de fazer uma indução da resposta imune. Então, CD3 é o total de linfócitos T, lembra, né? Linfócitos T, o marcador é CD3. Então, observa que também ocorre uma diminuição acentuada da população de linfócitos T desses pacientes. Em relação ao linfócito T, CD57 é um marcador de célula NK. Observe que a célula NK aumenta em número, mas nós já vimos que a função dessas células não vão estar aumentadas, embora esteja um aumento de número dessas funções. O linfócito TCD4 positivo também diminui, o linfócito TCD8 positivo também diminui. Então, observe que toda a população das subpopulações de linfócitos dos pacientes idosos diminuem com a idade. Como que está a população de linfócito de memória e linfócito virgem? Observe que o linfócito de memória diminuiu acentuadamente. Era de 1.230, passou a 380. E num idoso, em torno de 60 anos, já é 560. Então, ele diminui a população de linfócitos de memória e aumenta a população de linfócitos virgem. Então, CD40R0 é linfócito virgem, o CD40RA é linfócito de memória. Então, observe que o linfócito de virgem aumenta a população de linfócitos virgem. Então, esse idoso, quando estiver entrando em contato com um antígeno, é como se ele estivesse entrando em contato pela primeira vez, porque ele já não tem mais os seus linfócitos de memória. Verifica a importância da vacinação nessas pessoas idosas, mesmo que elas não estejam respondendo 100% à vacina, porque ela vai estar encontrando com aquele antígeno numa situação muito mais adequada, porque se ela estivesse encontrando com esse antígeno, com esse micro-organismo, numa maneira selvagem, em que está muito mais agressiva, com uma chance muito maior de causar doença. Então, é extremamente importante a vacinação no idoso para que a gente possa transformar esses linfócitos virgens em linfócitos de memória, que vão ajudar esses pacientes na defesa contra as infecções. Então, nós vimos o número, vamos ver a função dos linfócitos nos idosos. Então, a proliferação de linfócitos, então a fitohemaglutinina é uma medida da proliferação do linfócito. Observe que a proliferação desses linfócitos está caindo acentuadamente, então ela diminui a capacidade de proliferação, diminui a produção de citocinas, então aquela produção de citocinas imunes é o interleucina 2, então ele diminui a produção de citocinas imunes e aumenta a produção de citocinas inflamatórias, aqui a interleucina 6, ele aumenta a resposta inflamatória e diminui a resposta imune de defesa contra os micro-organismos. Então, ele diminui a proliferação, diminui o CD25, que é um marcador de linfócitos B e linfócitos T ativados, diminui a produção de citocinas imunes e aumenta a produção de citocinas inflamatórias. Esse é um fenótipo de risco ou não de um idoso para ter uma vida sadia e sobreviver, ou aumentar o risco de doenças e morrer. Então, vamos ver quais são os fatores
que aumentam a chance de uma maior sobrevida no indivíduo idoso. Então, aquele indivíduo idoso que não tem risco, não tem fenótipo de risco, é aquele que mantém a taxa de linfócitos CD4 e CD8. Aquele que tem fenótipo de risco, houve uma diminuição dessa taxa, ou seja, diminuiu o linfócito CD4 e aumentou o linfócito CD8. O indivíduo adequado é que ele manteve a relação CD4 e CD8 adequada. Aquele indivíduo que vai sobreviver é aquele que tem a resposta proliferativa preservada. Um indivíduo que tem chance de morrer é aquele que tem a resposta proliferativa diminuída. Quando um indivíduo entra em contato com antígeno, ele tem que ter a célula apresentadora de antígeno. Então, um indivíduo que tem a função apresentadora de antígeno preservada, então ele diminui o número das células apresentadoras de antígeno, mas aumenta a sua capacidade funcional. Ele tem maior chance de uma resposta inadequada, enquanto que aqueles indivíduos que não melhoram a sua competência, têm baixa produção de interleucina 12, não produzem moléculas coestimulatórias, têm maior chance de ficar doente e morrer. Aumentado o número de células NK, diminuído o número de células NK no indivíduo mais grave. E diminui a citotoxicidade por célula. Então, aquele indivíduo que tem um fenótipo de uma função preservada do sistema imunitário é aquele indivíduo que tem mais chance de viver mais tempo e com uma vida sadia, enquanto que aqueles cuja função do sistema imune vão decrescendo são aqueles que têm maior risco de desenvolver doenças e maior chance de morrer quando ele se encontra com determinado micro-organismo. Então, nós vimos na aula de hoje como que estão as alterações do sistema imunitário na criança, na gestante, no idoso e na mulher em lactação. Principalmente as disfunções do sistema imunitário, da imaturidade, então, na criança em desenvolvimento, do idoso na senescência e da gestante, é que vão fazer maior risco de infecção. E o maior risco de infecção agrava ainda mais essas deficiências do sistema imunitário. E essa não é um círculo vicioso, é uma espiral descendente que pode terminar na morte desses indivíduos. Então, é extremamente importante você ter sempre em mente, numa criança pequena, não pode ser exposta inadequadamente a um ambiente patogênico, um ambiente com grandes aglomerados de pessoas, fazer sempre a vacinação, fazer a amamentação, para que essa criança tenha maior chance de ter uma vida saudável. Ter o cuidado com os idosos, principalmente dando um apoio, dando carinho, dando uma alimentação adequada e principalmente dando amor para essas pessoas poderem ter um merecido final de vida que fez muito pela família, que fez a família, educou os seus filhos e merecem ter um carinho, ter o amor. E é o diferencial dessas pessoas receberem esse amor, esse carinho da família, para essas pessoas terem uma vida saudável e aumentar o tempo do final da vida. Da mesma maneira da gestante, que também precisa ter os cuidados especiais nesse período em que ela está fazendo a proteção da vida dela e a proteção dos seus filhos. Então, vocês viram como é importante vocês entenderem cada situação particular da vida que nós vivemos fisiologicamente, então são fases naturais da vida de todos nós, mas que em cada época dessa vida aumenta a chance e a suscetibilidade à infecção. E a atenção que todos vocês, como profissionais de saúde, como médicos, devem estar atentos para cada uma dessas coisas que nós conversamos, que vai ser
a facilitar uma resposta, uma benéfica ao tratamento e à manutenção da saúde, tanto numa criança, quanto numa gestante, quanto no idoso.